outras versões, abatidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? É incrível quando a gente sai às ruas, a gente vai aos restaurantes, a gente passa pelos malls da vida, pelos outlets, e a gente vê o semblante das pessoas. Não sei se você repara nisso. Você olha o semblante das pessoas, um semblante assim carregado, né? Pessoas que a grande maioria perderam a noção do que se é viver. Existem pessoas que não sabem, ou talvez nunca experimentaram o que é viver, gente. A grande maioria diz assim que está sobrevivendo, né? Está sobrevivendo. E são pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas com tantas coisas, que perdem o sentido do que é ter alegria, paz, descanso, buscam a felicidade a qualquer preço. E como, desculpa a expressão, como um cachorro que fica correndo para alcançar o seu rabo, a sua cauda, né? Fica mais bonito, fala cauda. Eu tinha uma cachorra lá, eu não, né? Júlia, com muita insistência, e eu conseguia fazer com que ela ficasse um tempão, né? Nesta roda viva, né? Desenfreada. Ela queria alcançar isso porque nós mandamos cortar logo quando ela era pequenininha lá. Então ficou com um cotozinho assim. Eu conseguia fazer com que ela enxergasse, ela ficava ali dando um castigo, porque ela não me respeitava. Mas as pessoas tentam buscar a felicidade de qualquer maneira. Eu não sei quantos lembram de uma frase muito famosa. Pessoas que tentam comprar o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar pessoas que eles não conhecem. Então são situações assim de pessoas que estão numa busca, numa autoafirmação, numa necessidade, e andam assim sobrecarregadas. Os seus semblantes caem. E tudo isso é ocasionado pela ausência da presença de Jesus. Esse vazio, essa busca, essa necessidade de autoafirmação, essa necessidade de tentar resolver os seus próprios problemas de uma maneira não nessa dependência. Nós fomos feitos, preste atenção nisso, nós fomos formados para depender dele. E o nosso maior problema desde o Éden está fundamentado em quê? Nesse princípio da independência. Quando nós queremos dirigir a nossa vida e nós não somos capacitados, nós não fomos formados para isso. Nós fomos feitos para depender do Senhor. Depender dele. Assim como nós vemos os nossos filhos quando são pequenos e mesmo quando crescem, né? Como são dependentes da gente, como precisam de nós, como necessitam ali saber, nós precisamos, nós sabemos quando é necessário dar a mamadeira, ou que a fralda está suja, ou quando existe alguma cólica. Eu não fui muito expert nisso, mas as mães são muito mais, né? Zenilda foi muito mais. E nós somos feitos exatamente para essa dependência. E o que acontece hoje em dia, e muitas vezes, até dentro da própria congregação, nós vemos irmãos e pessoas com uma sobrecarga tremenda. Nós sabemos aqui na comunidade, talvez um dos trabalhos mais pesados, apesar de ser um dos mais bonitos, mas um dos mais pesados, eu acho que é o do Jefferson e o Gil, né? Que trabalham, que deixam aquelas obras de arte, pedras maravilhosas e aqueles acabamentos, aquelas cozinhas espetaculares, aqueles banheiros assim que não dá nem vontade de tomar banho para
né, para não molhar. Mas a dureza, né? Eu imagino como é que esses irmãos chegam em casa depois de um dia de trabalho. O Eudes, um dia desse, estava testemunhando que foi lá conferir como é que era o trabalho e viu que o negócio é nervoso. Porque depois de um dia de trabalho, né, de carregar esses pesos tremendos aí, o que mais quer é chegar em casa, tomar uma ducha, derrubar lá uma montanha, né? E depois se cair em algum sofá, numa cama, para recuperar as forças. Mas isso é algo rotineiro por conta do nosso trabalho, do trabalho deles aqui. Mas o que eu estou dizendo, que eu quero que a gente converse e pense um pouco, é essa sobrecarga que tem estado sobre os ombros de tantas pessoas, que tem desfigurado, que perderam o senso e a alegria, porque há uma necessidade, o correto seria o nosso rosto estar aformoseado, vamos dizer assim, por conta de uma paz que temos interior, ok? Essa paz, essa alegria, essa convicção exteriorizada no nosso próprio rosto, ainda que estejamos atravessando situações de dificuldade. Porém, quando isso não acontece, é porque existem dúvidas, existem vazios, ou estamos muito afastados da nossa necessidade, da nossa realidade, que é essa presença, esse cuidado do Senhor Jesus. Nosso grande problema ainda está em nós querermos resolver as nossas questões. Nós achamos que somos deuses e que temos a capacidade de resolver as coisas longe do Senhor. Estão entendendo? Desde o problema lá, quando a serpente enganou a Eva, e a serpente disse a Eva: não, você não vai morrer, porque como Deus você vai ser depois que você comer essa fruta, ou esse abacaxi, né? Estamos estudando aí, porque foi um grande abacaxi que deixou para a história. Você vai ser como Deus. E desde então, gente, nós temos tido essa ousadia de querer direcionar a nossa própria vida, sem falar com o autor da nossa vida. Muitas vezes dizemos aqui: não, nós pertencemos a Ele. Eu amo, Ele é o meu Kyrios, Ele é o Senhor absoluto da minha vida. Porém, na prática, isso não é verdade. E aí o que acontece? O resultado disso é uma sobrecarga, o qual nós não fomos capacitados a carregar. E aí entra uma série de situações que a gente vai ver aqui. Mas deixa eu falar um pouquinho do contexto aqui. Jesus tinha acabado, esse texto de Mateus 11, 28, Jesus tinha acabado de dar instruções aos seus discípulos. Ele terminou de dar as instruções ali para os seus discípulos. Depois, ele estava conversando com eles, chegam lá os discípulos de João Batista. João estava preso. João já estava preso. E havia uma dúvida ali, então uma dúvida no coração de João, e João manda os discípulos lá e fala assim: olha, o João mandou perguntar para o Senhor: é o Senhor aquele que haveria de vir ou vamos esperar outro? E Jesus assim, dá a resposta: olha, avisa João, o que está acontecendo aqui? Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão sendo curados. E aos humildes, aos pobres, está sendo anunciado o Evangelho, a Boa Nova. E Jesus depois dá testemunho de João, acerca de que não houve profeta maior do que ele. E vem discorrendo tudo dentro desse contexto, até que chega no verso 25. E Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e a revelastes aos pequeninos ou aos humildes. E eu comecei a pegar por aí e falei: o Senhor tem prazer na humildade. Aleluia. O Senhor tem prazer naquele que é humilde de espírito, naquele que está com humildade aqui dentro.
Um dia alguém chegou, estava pregando sobre humildade lá no Brasil, e eu falei e tal, e alguém chegou assim, pastor, o senhor acha que eu sou humilde? Qual o meu nível de humildade? E humildade é uma coisa assim que quando você percebe que você é humilde, você já perdeu. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor tem prazer naquele que é humilde. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz que o Senhor se opõe aos orgulhosos. É Deus que vai se opor aos orgulhosos, gente. Não se preocupe. Porém, Ele dá graça aos humildes. Graça, favor imerecido, cuidado. A humildade tem que ser a base da nossa vida. Porque o nosso modelo sendo Jesus, Filipenses diz que ele a si mesmo se humilhou. Ele se esvaziou, sendo quem era, por amor a nós. E quantas vezes nós lançamos, não abrimos mão da nossa razão, não abrimos mão do nosso orgulho. Quantas contendas poderiam ser evitadas? Quantas sociedades não precisariam ter sido rompidas? Quantas amizades poderiam ter sido fortalecidas se o contexto fosse a humildade? Ok? Mas vamos lá. E o verso 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Está falando aqui sobre o governo. Tudo está nas mãos dele. Deixa eu repetir. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Todas as coisas me foram entregues. O que são todas? Quando vem todas na sua mente, o que é? Todas. A tua vida também. Os teus planos, os teus sonhos. Aquilo que está fora do teu controle, do controle das suas mãos, elas não estão fora do controle das mãos do Senhor Jesus. Estão entendendo? E o texto que nós lemos começa dizendo: vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Na frase está lá, vinde a mim, vírgula, todos vós, né? Às vezes esqueci a vírgula, assim, vinde a mim todos. Vinde a mim todos. Presta atenção, Jesus é sempre muito gentil. Ele sempre propõe, ele convida. Ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. Ele lança sempre uma proposta. Não há um revólver na cabeça. Ele não coloca uma obrigatoriedade. Mas ele lança aqui um apelo: vinde a mim. Vinde a mim. E esse convite, queridos, não é para alguém que seja especial, não é para alguém que seja mais inteligente, não é para quem seja rico ou tenha mais grana, ou que seja menos pecador do que o outro. Percebe que não é um convite para ir a nenhum lugar, mas um convite para vir para Ele. É um chamado de Jesus para vir a Jesus. Estão entendendo? É um convite. E porque Jesus nos quer, nos deseja, e porque Ele se importa com os nossos sofrimentos. Houve época na minha vida que eu pensei que não tinha... Sabe aquele dia que eu falei assim: Senhor, amanhã eu vou morrer. Amanhã eu vou morrer. Eu não aguento mais, eu cheguei no meu limite. E eu sempre, me orgulhei de ter uma carta na manga. Não, sempre vai ter uma saída, e não tinha saída. Não tinha.
Eu não conseguiria resolver o problema. E aí eu entendi que eu estava num barco indo, e o barco pegou mar bravo. Ou para quem nunca andou de barco, pegou aquela turbulência. Né? Você viu, é apaixonada por turbulência. Aquela turbulência, agora vai, o negócio vai pegar. O Lucas falou uma vez para mim que ele conta até 10, cada vez que vai cair ele conta até 10, né? Até 10, né? Vai contando até 10. Se chegar nessa queda, contar até 10, ele já sabe que a coisa vai. Ele fez curso de piloto, né? Então. Aí eu estava ali naquela turbulência. Eu falei assim, eu vou morrer. Eu vou fechar o olho. Eu quero dormir logo. Para que aconteça logo. Pensei que eu não ia resistir. E outro dia, abri um olho assim, e o sol brilhou de novo. Eu não morri. Eu acho que o Senhor ficou sorrindo para mim. Homem de pequena fé. Ah, Senhor. Porque o convite, porque Ele nos deseja e se importa com aquilo que estamos sofrendo. Agora, para que haja esse reconhecimento, eu preciso ter um coração humilde, gente. Quanta gente morre ou está morrendo por causa do orgulho. Porque não consegue abrir a boca, porque não consegue chegar diante do Senhor. Senhor, socorre-me. Socorre-me. Eu não consigo resolver essa situação. Não consegue ouvir ou atender esse vinde a mim. Vinde a mim. Provérbios 23 e 26 são os textos lindos. Você vê como essa gentileza do Senhor. Dá-me, filho meu, o teu coração, o centro das tuas decisões. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os seus olhos observem os meus caminhos. Aleluia. Deus quer ser o Senhor da sua vida. Por que tanta preocupação, gente? Será que o nosso Senhor, Ele perdeu o seu poderio, o seu poder? Ou será que Ele gosta de fazer-nos sofrer? Será que é isso que alguns entendem? Para que haja uma desconfiança tão grande do Senhor? Mas o convite é, verso 28, vinde a mim todos, independente da tua condição, independentemente da tua situação, independentemente do tamanho do fardo que você está carregando, vinde a mim. Continuando nesse mesmo verso, a parte B diz assim, cansados e sobrecarregados. Você já se sentiu sobrecarregado? Já sentiu sobrecarregado alguma vez? É quando a gente está carregando uma carga. Eu fui estivador, ainda sou, né? E tem hora que a energia vai embora. Não tem jeito. E você precisa de mais energia, o coração começa a bater forte, né? Ele começa a bater meio descompassado quando você está cedendo. A respiração fica ofegante e você está, assim, em vez de se estatelar, por causa do peso que está aí nas suas costas. A única saída é ficar olhando em redor para ver, buscar alguma forma de aliviar esse peso. Alguém sobrecarregado cansa muito fácil. Agora, apesar de tudo, aleluia, o Senhor continua tendo um plano A para a nossa vida. Apesar desta sobrecarga que a gente insiste em tirar, insiste em carregar, perdão, os planos do Senhor, o propósito do Senhor, o plano é A, não existe plano B para o Senhor, sobre a tua vida.
O plano é A. O Senhor não é Senhor para remendar as coisas. Ele não quer remendar nada, não. Ele continua mantendo o plano A que Ele tem para você. Aleluia. Amém? Isaías 43, verso 11, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A solução, queridos, está nele. A solução vai estar nele. Às vezes as pessoas, ou irmãos, amigos, estão sobrecarregados. Essas sobrecargas, elas podem ser o quê? As dúvidas da chance de ser perdoado. Às vezes é tão atacado, às vezes cometeu algo tão terrível, que acredita que não há perdão para a sua vida. Isso se torna um peso. Outros, os problemas familiares, as divergências, falta de unidade, dificuldades financeiras, então, as crises, que se tornam um peso, uma sobrecarga, feridas emocionais que insistem em sangrar, a perda de alguém muito querido, ou alguém passando por uma doença, ou experiências de traições, sonhos que foram frustrados. Tem gente que nem sonha mais. Tem gente que perdeu a habilidade de sonhar com tempos melhores. Acha que é aquilo e aquilo, que ela não vai ter mais jeito, que aquela é a sua vida, que ela foi determinada a viver daquela maneira, sem sonhar, para ser banquinho de apoio para outras pessoas. Decepções. Esses são cargas e sobrecargas que têm cansado muita gente, que têm roubado a esperança, que têm feito o semblante de muitos cair, que têm deixado pessoas totalmente frustradas. E às vezes a gente está caminhando e esbarra com pessoas assim, com pessoas que aparentemente conhecem o Senhor, ou já ouviram falar do Senhor, talvez amem o Senhor, mas não conseguem entender esse apelo de Jesus: vinde a mim, vinde a mim. E ao contrário, elas fogem, elas se afastam. Só que a direção é exatamente esse 180 graus, é para vir na condição que você está. Até quando nós insistimos ou insistiremos em querer guerrear essas guerras, o qual sem Ele nós já perdemos? Um outro ponto aqui, verso 28, ainda a parte C, diz assim: olha, eu vos aliviarei. É interessante que Jesus, depois que passou pelo batismo, ele foi levado ao deserto, e lá ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. No final desses 40 dias, ele foi tentado. Você lembra disso? Ele foi tentado, o inimigo lhe ofereceu, fez propostas, usando a própria palavra, e o Senhor respondeu pela palavra. O Senhor volta do deserto e vai para Nazaré, que era a sua cidade natal, onde ele cresceu. E ali ele entra no templo e ele se levanta para ler as Escrituras, e lhe dão o livro do profeta Isaías. E ele abre lá Isaías, e ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável, o ano da graça
do Senhor, Lucas 4, 18 e 19, fala sobre isso. O profeta Isaías falando do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus lê essa escritura e ao fechar o livro, diz: hoje se cumpriu essa profecia. O que eu estou querendo te dizer é que o Senhor Jesus tem o poder e a capacitação de curar os quebrantados do coração, quebrantados de coração, aqueles que estão abatidos no Espírito. Ele tem poder para isso. Por isso ele tem autoridade de dizer assim: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Talvez você não entenda que toda essa situação que você vem passando, a forma como você vem querendo resolver os seus problemas, é uma forma que você está vivendo por si mesmo, porque o Senhor quer te atrair para Ele, quer que você enxergue Ele. Você vai ver que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Vão ser só prejuízos e mais prejuízos emocionais, financeiros, desgastes, até que você reconheça que só Ele tem a resposta e o direcionamento para a sua vida. A terceira verdade que a gente aprende da vida e obra de Jesus é que a obra dele foi tremenda e grandiosa. Atos 10, 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Jesus é poderoso, querido. Jesus tem a resposta para aquilo que você está tentando carregar. Eu creio que eu tenho acompanhado a vida das minhas filhas desde que elas existem, ainda que estejam casadas, mas a gente é pai para toda a vida, não tem jeito. E a gente vai acompanhando, porque vão ser sempre os meus bebês, não tem jeito. Os erros, os acertos, quando acertam a gente elogia, quando erram a gente tem colo, tem abraço, tem lágrima para chorar junto. Amém? E eu entendo desta mesma maneira, que é o que acontece conosco quando nós fracassamos. Elas sabem a quem recorrer, sabem que nós podemos, que nós vamos estar ali, que a gente vai ser o porto seguro. Só que em relação ao nosso Deus, a gente age de uma maneira diferente. A gente foge. Você percebe? Será que a gente não se sente filho? Será que a gente não reconhece a nossa identidade? A quem pertencemos? A marca da promessa que existe na nossa vida? Por que fugimos? Porque em vez de vir, a gente vai. Porque Ele não vai, Ele está na mesma posição, como o pai do filho pródigo, com os braços abertos, esperando que eu volte, esperando que eu ouça, esperando-me para aliviar do meu peso que eu tenho carregado, que eu tenho insistido, em colocar sobre mim. Quero dizer que Jesus é a única fonte de descanso e alívio, tanto nesta vida como no futuro. Nós procuramos remédios e tratamentos. A gente procura diversão, relacionamento, bens, bênção, de todos os tipos, e ao fim de tudo, a gente descobre que essas soluções são paliativas. São soluções que não preenchem, não suprem e não duram. Você já ouviu falar em placebo? Alguém já ouviu falar em placebo? Você sabe o que é placebo? Placebo é uma palavra que vem do latim, que fala placere, Placere, de prazer ou para agradar. Mas placebo
São medicamentos que são feitos com farinha e água, por exemplo, ou com água, farinha e açúcar. E que não tem o princípio ativo. Você sabe o que é princípio ativo, né? Ele não tem o princípio ativo. Então você toma, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, e ele é farinha com água. Tem cara de remédio, talvez até cheiro de remédio, embalagem de remédio, mas ele não é remédio. E alguém que está com dor de cabeça, por exemplo, e tomar um placebo desse, o que vai acontecer? Nada. Né? É bom que ela nem saiba que fizeram isso com ela, né? Por quê? Falta o quê? O princípio ativo. A aspirina ou qualquer uma outra coisa que realmente vá combater essa enxaqueca ou essa dor de cabeça, esse mal-estar. Ok? Então tem gente que tem preferido tomar esse placebo para resolver os problemas da sua vida. Quando o princípio ativo chama-se Jesus Cristo. Ok? Tem buscado essas soluções, né, paliativas, e ao invés de buscar esse princípio ativo, que é o Senhor, tentam resolver as suas próprias situações, lançando mão de placebos, que não vai trazer resultado nenhum. Amém? Quarto ponto aqui, rapidinho. Verso 29, a parte A diz assim: tomem sobre vós o meu jugo. Zezé conhece muito de jugo. Você sabe o que é jugo? Né? Sabe o que é jugo? O Tim também, né? Conhece muito de boi, né? Jugo também vem do latim, e a palavra diz assim, significa subjugare, que é aquele que faz aquilo que faz que o domine. É uma peça de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. Ou, por exemplo, aqui, deixa eu chamar o Deide aqui, que está lindo, vem aqui. O Deide está lindo hoje. Vou dizer que nós somos dois bois. Né? Me abraça aqui. Tenta colocar a mão no meu ombro, consegue? Assim, isso. Vou fazer de conta aqui que esses nossos braços é a cana, né? É o jugo. E nós precisamos caminhar lado a lado. Então nós vamos colocar o pezinho para frente, o pezinho para trás. Né? Ok? É uma caminhada lado a lado. O jugo faz com que os bois possam caminhar no mesmo compasso, ok? Com a mesma direção, juntos, né? O Zezé podia até dar uma aula para a gente depois, aí que ele já cangou muito boi, né? Candeeiro. Candeeiro? Vai na frente do boi chamando. Ó, meu Deus do céu. E aí, esse convite de Jesus de tomar o seu jugo não é imposto. Por quê? Por exemplo, o Zezé ia lá, o boi não perguntava: boi, eu posso dar uma julgada aí em você? Posso colocar uma canga em você? As mulheres acham que canga é aquele vestido que vai para a praia, né? Pensa aqui. Uma canga também é isso aqui, né? Esse negócio por aqui, né? Ok? Porque como dono dos bois, Zezé ia lá e definia quem é e colocava. Mas Jesus diz: tomem sobre vós o meu jugo. Mais uma vez, esse amor, essa gentileza. Então, é um convite para que nós nos submetamos, ok? Nos coloquemos debaixo desse jugo. E o que isso de benefício, de bênção traz para nós? Nos leva a ter um caminhar diário, lado a lado, com o Senhor. Isso é discipulado, é aprendizado, é crescimento, é nós
estarmos sendo cuidados, né? Orientados, é ser dirigidos, direcionados e governados por Ele. É interessante, João 15,15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Isso quer dizer que não há segredo nessa caminhada e nesse relacionamento, nessa caminhada rumo à maturidade, ao crescimento, à intimidade com o Senhor Jesus. Tomem sobre vós o meu jugo, a minha direção, a minha orientação. É um caminhar lado a lado, querido. Ao Senhor ao nosso lado todos os dias, todos os momentos. Que melhor companhia nós poderíamos desejar do que a presença dEle ao nosso lado. Por isso esse convite, ele continua: vinde, vinde. Por que tememos? Por que relutamos? Por que relutamos? Por que desconfiamos? Será que Ele não é digno de confiança? Ele já falhou com você? Já te deixou na mão? Te deixou sem resposta? Te deu pedra em vez de pão? Aleluia! Jesus é alguém que nos ama e provou esse amor quando, sem hesitar, deu sua vida por nós lá na cruz. A parte B ainda do verso 29 diz: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E nessa caminhada lado a lado com Jesus, próximos, íntimos, nós temos a chance de aprender a ser como Ele. Romanos 8, 29, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Esse aprendam de mim, um aprendizado aí na essência, na verdade, e não na aparência, gente. É um aprender com Jesus, que significa, como eu disse sexta-feira, já tenho falado várias vezes, nos leva a sermos humildes no agir e mansos no reagir. Se nós tivéssemos esse entendimento, quantos problemas nós teríamos evitado para a nossa vida? Presta atenção. Se nós tivéssemos agido sempre com humildade e reagido com mansidão, quantos problemas você já não teria evitado para a sua vida? Quantas perdas você teria evitado? Quantas voltas no deserto você não teria evitado? Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A humildade aqui novamente. Felizes são os mansos, felizes são os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. Aleluia. Penúltimo ponto aqui: encontrareis descansos para as vossas almas. Jesus é a única fonte de descanso. Vocês perceberam a caminhada qual é? Primeiro a gente se volta para Jesus, independente da nossa situação de sobrecarga ou de abatimento, de frustração. Nós chegamos, Ele já nos alivia, tira esse fardo pesado da culpa, da vergonha, das acusações, nos convida a tomar o jugo dele, que é a caminhada lado a lado, que significa o discipulado, com Ele, ao lado dele. E com Ele a gente tem a chance, nessa caminhada, a aprender a ser manso, a aprender a ser humilde, diante de qualquer situação. E aí sim, finalmente, a gente encontra o descanso para as nossas almas. É uma caminhada. A alma cansada é sinônimo de alguém com emoções em frangalhos. Os problemas da vida acabam somatizando e levam as pessoas das doenças psicossomáticas a uma qualidade de câncer. Não sei se vocês sabem disso. Um tipo de câncer que é originário de doenças emocionais, de almas cansadas, abatidas, emoções em frangalhos. Ok?
O estresse que tem sido o mal do século, que tem matado assustadoramente tanta gente. Estresse é um estado de tensão nervosa que é causada pelo excesso de trabalho, ou excesso de más notícias, ou doenças, ou tristezas. Agora, o descanso para a alma, a cura para as emoções feridas, só é encontrado quando a gente atende esse convite. É Jesus, como eu disse, de braços abertos, nos esperando. Vinde a mim. Se volta para mim. Vinde a mim. Aleluias. Glória a Jesus. Hebreus 4,14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:14 e 16. E por último, jugo suave. Ele diz lá, verso 30, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo suave é jugo que não machuca. Você viu, eu caminhei aqui com o dedo no compasso, né? No passinho. Mas o jugo suave é aquele que não machuca, que não fere. E o fardo, que é leve, fala dos mandamentos, das ordenanças, do direcionamento que o Senhor Jesus tem nos dado. 1 João, primeira epístola de João 5, verso 3. Assim, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Amém? E os seus mandamentos não são pesados. O fardo leve, jugo suave, o fardo é leve. Como eu disse para vocês, no passado eu achava que eu tinha o controle de tudo, de toda a situação. Eu achava que eu poderia gerenciar qualquer situação. E que, como eu estava enganado, eu tinha que ser pai dos meus irmãos, marido da minha mãe. Eu tinha que... Só que eu queria ser um cara normal da minha idade, um garoto lá de 12, 13 anos. E havia um fardo, um peso muito grande sobre mim. Muito grande. Eu lembro de eu ter saído da escola para ir trabalhar, porque eu precisava ajudar em casa. E aquilo começou a se tornar tão insuportável, tão insuportável. Aí conheci Jesus e um peso, uma tristeza. Até que um dia eu me vi com as mãos no rosto, eu falei, eu não aguento mais, eu não suporto mais. É muito peso, é muita responsabilidade. Fora as injustiças de apanhar, passar necessidade, por conta, o sentimento agregado ao sentimento de rejeição, por conta da separação dos pais. E eu lembro de um garoto, cansado, chorava nos escondidos, e sem que minha mãe pudesse ver, porque minha mãe tinha em mim a fortaleza. Eu era o filho mais velho, eu era o esteio da casa, enfim. Mas eu era um menino, que precisava de abraço, precisava de colo, entender o que estava acontecendo na minha vida. Até que eu ouvi esse vinde a mim. Eu estava cansado, sobrecarregado. Eu não aguentava mais. E quando eu ouvi, eu acreditei, eu confiei.
E Ele tirou das minhas costas toda essa bagagem desnecessária que estava sobre mim. Eu acho que eu andava encurvado até. Eu acho que eu tinha um aspecto já de alguém de muita idade. Apesar dos meus 13, 14 anos. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi confiar. Foi abrir mão. Foi ver se cumprir na minha vida essa palavra. Eu acreditei, gente, eu fui. Eu fui. E o peso saiu. Eu não preciso mais me preocupar em ter sempre a resposta para tudo. Eu não me sinto mais responsável ou responsabilizado por aquilo que acontece com os meus irmãos. Porque minha mãe faleceu, que meu pai está lá nas condições que está, pelo meu irmão porque era um peso. Porque hoje eu sou livre. Porque está nas mãos dele. O meu futuro, a minha família, a minha vida, eu decidi definitivamente tomar esse jugo de Jesus e ter a presença dele ao meu lado todos os dias. Todos os dias. Porque ele é alguém que não desistiu de mim. Ele não desistiu de mim. Como o cântico que cantamos aqui, e o Edu também solou. Tudo dizia não. Tudo dizia que não. Mas a voz dele falou bem alto aqui dentro. Falou bem alto aqui dentro. Porque ele é o Deus do impossível. O que ele tem que fazer já está feito. A nossa atitude é dar esse 180 graus e vir a Ele. Apesar do nosso cansaço, dessa sobrecarga, porque Ele está vendo que é impossível nós continuarmos carregando esse peso. É impossível para nós carregarmos esse peso. Nós não fomos feitos para isso. E quando nós entregamos a Ele, deixamos aos pés dEle, Ele cuida e nós descansamos. Aí sim, a gente vai encontrar descanso para as nossas almas, para as nossas emoções. A gente não vai ter com o que se preocupar. Porque tudo está e estará em boas mãos. Amém? Nós vamos orar. Queria que você fechasse os teus olhos. Aleluia. Eu não sei qual é a tua condição aqui hoje. Essa foi a palavra que o Senhor fortemente trouxe ao meu coração esta semana para compartilhar com os irmãos. Mas eu sei que essa palavra tem um endereço certo. Há um convite do Senhor aqui. Eu não sei até quando você consegue viver da maneira que você está vivendo. Eu não sei até onde você vai conseguir chegar. Só que o Senhor está te mandando aqui um recado direto ao teu coração. Vem para mim. Entrega na minha mão. Para isso é necessário humildade. É necessário rendição. Você está vendo que da forma que você tem feito, as situações estão se tornando ainda mais agravantes, são mais pesadas. É um fardo que você não precisa carregar. Você só precisa confiar. Você não pode mais fugir. Ele te chama, vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar. Toma sobre a sua vida espontaneamente o meu jugo, o meu direcionamento. Caminha ao meu lado.
Você vai aprender a ser manso e humilde de coração. Comigo. E aí sim, você vai encontrar descanso. A nossa alma está agitada. Nosso coração está agitado. Inseguro. Triste, abatido. Porque nós temos nos distanciado ao invés de voltar, de vir. Eu queria que você pensasse nisso essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto você está com a cabeça curvada, os seus olhos fechados, se você sentir desejo, você pode vir aqui à frente. A gente vai orar com você aqui. Você tem liberdade, estamos em família aqui. Estamos em família aqui. Aleluia. Há mais alguém aqui essa noite? Há mais alguém aqui essa noite? Há mais alguém aqui essa noite? É um convite de amor. É um convite de perdão. É um convite para mudança. As coisas podem ter fugido do controle das tuas mãos, mas elas não fogem do controle das mãos do Senhor. Há mais alguém aqui essa noite? Aleluia. Há mais alguém aqui essa noite? Você pode vir. Vinde a mim, você que está cansado, decepcionado, frustrado, ferido, machucado, abatido. Essa noite você vai receber alívio. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ainda com os olhos fechados, eu queria pedir que os irmãos pudessem ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu queria que você levantasse um clamor, querido, nesta noite. Levante um clamor aí de onde você está. Há corações que estão tão necessitados. Aqui esta noite a palavra tem ministrado a esses corações. E nós cremos que essa é a noite que o Senhor reservou para a mudança, para frustrar os planos de Satanás, para frustrar o cântico de vitória que o nosso inimigo já estava celebrando. Aleluia. 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 Senhor querido, nós queremos, Senhor, como igreja, te agradecer pela tua palavra, te agradecer por aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, Senhor, e o coração destes meus irmãos, Senhor. Ó Deus, que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão andando na contramão, Senhor. O Senhor tem visto, Senhor, as lágrimas, o Senhor tem visto, Senhor, as frustrações, decepções. O Senhor tem visto, Senhor, a condição dos corações que têm, Senhor, encontrado só desesperança. Ó Senhor, talvez, Senhor, por uma falta de vigilância, do não cuidado, Senhor, não se aperceberam a estratégia com que, Senhor, Satanás, Senhor, vem tentando roubar aquilo que eles amam, que tem de mais precioso, Senhor. Mas esta noite, em nome de Jesus, nós oramos como igreja e na autoridade do Senhor, Pai.
em nome de Jesus, porque, Senhor, é uma volta, é um ouvir ao teu apelo. Senhor, toma-os em teus braços esta noite, que eles se sintam amados pelo Senhor, que eles possam se sentir perdoados, Senhor, em nome de Jesus, e fortalecidos, ó Pai, porque eles estavam cansados, sobrecarregados, estavam quase, Senhor, ó Deus, esmorecendo, perdendo até o próprio sentido da vida. Mas esta noite, Senhor, de uma maneira tão graciosa, o Teu Espírito Santo tem ministrado a estes corações. Ó Senhor, e como igreja nós profetizamos um novo tempo. Como igreja nós profetizamos, Senhor, a alegria da Tua presença. Nós profetizamos a Tua cura e a Tua libertação em nome de Jesus. Nós declaramos um novo tempo, Senhor. Ó Pai, por favor, toma-os em Teus braços. Não permita, Senhor, que venham a desistir, Senhor, já que hoje, Senhor, eles estão lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, Senhor, os seus corações e as suas vidas. E aquele que se chega a Ti, Senhor, ao coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, é o que diz a Tua palavra. Portanto, Senhor, dá provas suficientes, ó Deus, do Teu cuidado nestas vidas.